Fala galera, beleza? Eu quero hoje trazer para vocês mais um vídeo do nosso quadro Vale o Reencontro, né? Onde eu pego um filme específico, um pouco que já passou um tempo, né? Que foi lançado e tudo mais, para tentar entender se vale reassistir. A ideia aqui é dar a minha opinião em relação a isso, beleza? Então eu reassisto para ver se vale a pena trazer aqui para vocês ou não, né? Se eu acreditar que não vale o reencontro, eu posso falar aqui também de determinado filme. Então vamos ver, né, se esse daqui vale ou não vale. Eu tô falando do filme Os Sete Suspeitos. Esse filme aqui, talvez você já tenha assistido em algum momento na própria televisão aberta, ou na Globo, Record, Band, SBT, enfim, esse filme já passou algumas vezes nos programas de cinema, né, da TV aberta e tudo mais. Ele é um filme de 1985, dirigido pelo Jonathan Lynn, quase meu xará, né? Nós temos ali no elenco também o Tim Curry, o próprio Christopher Lloyd também tá por ali, e mais uma galera. Esse filme ele é conhecido por ter um elenco de comédia muito interessante, principalmente ali para aquele período dos anos 80, né? Um elenco muito bom, muito engraçado, né? Essa é a verdade. E a história dele, que se passa nos anos 50, mais especificamente em 54, acompanha 6 indivíduos que são chamados para uma mansão que existe ali, que no caso é a mansão do Senhor Pessoa. Ele acaba convidando essas pessoas através do mordomo dele, né? O mordomo é quem faz a recepção, na verdade, e as pessoas vão chegando uma a uma ali nessa mansão, uma mansão isolada, gigantesca, e os personagens vão chegando ali, cada um de forma quase que individual, alguns juntos, eles basicamente não se conhecem, e quando eles vão chegando, cada um vai entendendo que os personagens têm um pseudônimo que foi dado a eles através de uma carta, porque eles são convidados para essa mansão através de cartas, né, já com seus pseudônimos. Então o filme se desenrola nisso. Então você vai ver ali o Sr. Green, o Coronel Mostarda, a Sra. White, e aí você já fica pensando, né, caramba, eu acho que eu já vi essa história em algum lugar. Sim, porque esse filme é baseado no jogo de tabuleiro Detetive, ou Clue, né, se você quiser chamar pelo nome original dele, um dos jogos mais famosos de todos os tempos de tabuleiro. Então o filme é baseado nesse jogo, nessa história e tudo mais. E depois do jantar, eles descobrem que foram chamados naquela mansão pelo chantageador deles. Sim, que é o Senhor Pessoa, no caso, né? Cada um ali acaba recebendo uma arma diferente, e quando o anfitrião aparece morto, as coisas começam a desenvolver nessa história, porque eles precisam descobrir, só entre eles ali, quem matou o cara, né? O que tá acontecendo naquela casa, é tudo um mistério, né? Então, esse daqui é um filme que mistura suspense com comédia, trazendo todo esse mistério diferenciado. Ele é um filme que, quando foi lançado, ele não teve uma bilheteria muito boa, sendo que foi um filme que teve um orçamento grande, né? Acabou sendo um fracasso de bilheteria e acabou se tornando um clássico cult da comédia. E muita gente hoje em dia gosta bastante dele. É um filme que, de fato, ele traz vários momentos engraçados e ele consegue replicar muito bem toda a questão do jogo de tabuleiro, né? Do detetive, com a mansão, várias passagens secretas na casa. Então você já imagina, né, que a ambientação do filme é interessante, porque se passa quase que inteiro dentro dessa mansão, dessa casa, cheia de passagem através de paredes, através de quadros, e é muito interessante ver tudo isso. Você se coloca ali dentro, junto com os personagens, acaba sendo uma experiência engraçada. Tem todas aquelas armas do jogo que a gente já conhece, com castiçal, cano, pistola, faca, candelabro, e os personagens tentando resolver aqueles crimes nos cômodos específicos. É bem legal ali, porque tudo é comandado pelo mordomo, né? Então, eles precisam resolver todos aqueles mistérios, o que está acontecendo naquela casa. Por isso eles têm vários diálogos interessantes. E aí, se você quiser entender tudo direitinho, é bom acompanhar com cuidado, porque são diálogos rápidos, dinâmicos, deles tentando entender, caramba, quem é que estava ali naquela hora? Quem é que estava na cozinha quando ninguém estava olhando e acabou fazendo determinada coisa? Enfim, eu não quero entregar aqui, né? Não quero dar spoiler para não estragar a sua experiência, se você ainda não assistiu, ou se você ainda não reassistiu, né? No caso, é um filme que ficou conhecido, de fato, aqui no Brasil, pelas transmissões televisivas, como eu falei já no início para vocês, né? Um filme que passou em vários lugares, em vários programas diferentes. Ele é um filme de comédia leve,
né, que traz esse lance de suspense também, o mistério ali em torno dessa situação. Então ele cabe em vários programas diferentes, programa de tarde também, enfim. Tipo, existem algumas questões machistas ali no filme, só que ao mesmo tempo é um filme que consegue trabalhar muito bem algumas personagens femininas de uma forma muito interessante, porque são personagens brabas ali, sabe? Que tem um contexto forte, personagens respeitados e tudo mais, mas obviamente a gente tem que tentar assistir ao filme e ter o olhar com o olhar da época, independentemente se o filme traz um assunto atual ou não, mas é sempre bom assistir com o olhar da época. Ele é de 1985, né? Então é um filme que já tem aí, o quê? Mais de 40 anos. E olha só que interessante, é um filme que tem 3 finais diferentes. Na época que ele foi lançado nos cinemas, cada final era lançado em um cinema diferente. Entendeu? Sabe, o cinema daqui não era o mesmo final do cinema daqui e dali, eram 3 finais diferentes. E isso acabou sendo um negócio bem legal, bem interessante, até mesmo nos créditos, né, nos extras do DVD ou do Blu-ray, enfim. Você consegue ver todos esses finais. E pessoal, infelizmente você só consegue achar esse filme de forma tradicional alugando lá pela Apple TV, beleza? Se você quiser alugar na Apple TV, você consegue assistir esse filme. Obviamente você pode tentar buscar aí vias alternativas, sabe? Porque com certeza vale o reencontro de Os Sete Suspeitos. Obviamente você precisa estar aberto é um filme que traz essa mistura de comédia com suspense, momentos sombrios, só que trazendo um certo humor mais ácido, né? Então, ele é um filme que vale sim você dar uma olhada, você rever. Obviamente, se você já assistiu há muito tempo, você vai ver algumas coisas, alguns clichês ali, mas que talvez na época nem eram clichês. Aos poucos foram se tornando, até porque o filme tem 40 anos. Então os clichês eles vão se estabelecendo conforme o tempo vai passando. E na época você vê cenas, por exemplo, de 3 personagens, um do lado do outro, com o mesmo rosto, sabe? Com a mesma expressão facial, no caso. Então, isso é algo que a comédia usava muito ali naquele período dos anos 80, mas de qualquer jeito, isso não atrapalha em nada a sua experiência. Pelo contrário, eu acho que só melhora, dignifica, faz com que você tenha até um certo saudosismo, né? Se você já assistiu, no caso. Mas se você nunca assistiu, você ainda vai ter uma experiência interessante. Por conta de tudo isso que eu falei. Dessa comédia rápida, né? Um filme bem dinâmico ali, dos diálogos rápidos entre os personagens. Eles precisam ir de um cômodo pro outro para tentar entender o processo do assassino, sabe? É um filme muito legal, principalmente se você curte essa pegada de filmes de mistério, mas que trazem uma certa leveza também, né? Esse filme se encaixa muito bem nesses padrões. Vai lá, assiste. Depois você pode até voltar aqui nesse vídeo para dizer o que você achou do filme, se você assistiu pela primeira vez, né? Ou se você vai reassistir, qual foi a diferença pra você, né? De quando você assistiu antes e agora. É muito legal, eu gosto muito desse quadro por conta disso. Pra tentar entender se vale de fato o reencontro com determinados filmes. Porque tem alguns que talvez você olhe e fala, pô, eu acho que é melhor deixar como eu assisti pela primeira vez, deixar na minha mente dessa forma que tá tudo tranquilo, eu assisto outros filmes e tudo mais. Mas esse quadro é justamente pra gente poder refletir um pouco sobre isso. E eu acho que esse daqui, sim, vale o reencontro, uma pegada mais leve, com um humor ali interessante, né? Mesmo sendo de mistério. Vai lá então, assiste. E é isso, né, pessoal? Quero saber agora a sua opinião aqui nos comentários, se você gosta desse filme, ou se você ficou com vontade de assistir, comenta aí pra gente poder conversar, trocar uma ideia, né? Quero saber também a opinião de vocês, se vocês gostam desse quadro aqui no canal, comenta aí pra gente conversar um pouquinho. E é isso, pessoal, não deixa de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação dele, né? Você clicar no gostei, se inscreve no canal se você é novo por aqui, confere na descrição do vídeo minhas redes sociais. Um grande abraço pra cada um de vocês, valeu!